Saudações, bem-vindo a mais uma edição do programa 3600 Segundos. Aqui sempre propusemos-nos a estabelecer a ligação entre as empresas e instituições públicas privadas de ensino como forma de garantir a difusão do ensino e aprendizagem no nosso país. Para quem nos acompanha ao longo das edições do programa, sabe que temos estado a debater temas pertinentes e nesta edição não será diferente. Temos como proposta marketing e relações públicas, funções chaves para a gestão de pequenas, médias e grandes empresas. É um trabalho produzido pelo proponente Carlitos Massing, que é docente universitário, que ele melhor do que ninguém nos vai explicar em que consiste e quais são os objetivos. Mas feito isto, convido-lhe a conhecer o meu painel principal, Dr. Fazenda, saudações. Mais um programa, mais um debate. Mais um debate, mais um programa em que vamos falar de marketing e relações públicas. Obrigado. E ao seu lado temos o proponente do tema, Carlitos Massing, docente. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Obrigado. Muito obrigada a nós. Paulo Tivani, que também é docente. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Contamos igualmente mais uma vez com uma plateia bastante recheada, que, como já sabe, costuma aqui a lançar questões pertinentes que nos ajudam a melhor compreender o tema. Como sabe, a questão de marketing e gestão é um assunto muito interessante que, em algum momento, é a chave para conseguir grandes resultados no processo de aquisição de clientes. Doutor Fazenda, sobre as contextualizações sobre o marketing. A partir de nós vamos voltar para falar da questão de marketing ao tempo em que Gutenberg inventa primeiro a prensa. Acontece que havia lançamento pela primeira vez do jornal e aí havia necessidade dele ser divulgado para que todo mundo conhecesse efetivamente o que era aquilo. Mais tarde foi evoluindo na medida em que também havia evolução da sociedade. Passam para outdoors, depois com a internet para divulgação de marca, de produtos e de várias outros benefícios que as pessoas podem ter a partir de determinados serviços das empresas. Para isso, acoplado àquilo que são as relações públicas, que é a administração da função política de comunicação e de conflito, o que significa que trata aqui situações basicamente ligadas às atividades informativas. Há este agrupamento e o acasalamento completo entre a função marketing e a função relações públicas, que é isto que é o objetivo que nos traz para nós termos que discutir efetivamente por que temos que falar de marketing, por que temos que falar de relações públicas, por que isto é importante para qualquer empresa e para qualquer comunidade, sociedade, que era a administração pública. Muito obrigado. E o Dr. Massing já estava aí a assinar esse sinal de que está a concordar com o Dr. Fazenda, mas antes mesmo de voltar a comentar, gostava de convidar o estimado telespectador para acompanhar a um segmento de reportagem em que a nossa equipa procurou ouvir de alguns docentes da praça o que têm a dizer sobre relações públicas e marketing. Acompanhe. Embora a função produção seja central para a organização, porque produz bens e serviços que são a razão da sua existência, não é a única nem necessariamente a mais importante. Todas as organizações possuem outras áreas com suas responsabilidades específicas. Nesta edição, destacamos as funções marketing e relações públicas. A nossa equipe de reportagem saiu à rua para colher sensibilidades dos docentes destas áreas. Eles admitem que as áreas de marketing e de relações públicas caminham juntas, pois suas fronteiras são pequenas e o objetivo central é de gerir a imagem institucional e manter boas relações com o público-alvo. Realmente andam juntas, elas zelam pela boa imagem da empresa, fazem também a interligação entre o público e a comunidade em geral e entre outros. Qual é o objetivo central de gestão de marketing e de relações públicas numa empresa? Esta atividade de marketing tem como objetivo fundamental agregar valor às pessoas de modo a satisfazer as suas necessidades. E por via da gestão de marketing e de relações públicas, a organização há de ter um conjunto sistematizado de estratégias ou de ações
concretas que irão permitir a sua intervenção de modo a atingir o objetivo necessário. Portanto, a gestão de marketing e relações públicas vai permitir que a organização intervenha no mercado de acordo com um conjunto sistematizado e previamente definido e com informações objetivas e necessárias para permitir o alcance do objetivo necessário. Em que instituições ou empresas um profissional de marketing e de relações públicas pode exercer as suas atividades? Bem, eu acredito que em todas. Primeiro também porque, parecendo que não, quando nós vamos ao mercado, por exemplo, não é? Aquela pessoa que nos atende, ela também está a fazer o seu marketing e está a fazer as suas relações públicas. Da forma como ela nos atende, não é? É como nós iremos receber, não é? Ou teremos a percepção de como esta instituição, neste caso o vendedor que tiver nos atendido naquele momento, ela é, não é? Então vamos considerar a própria organização. Qual é o papel de um profissional de marketing e de relações públicas no seu dia a dia numa empresa? Um profissional de marketing, esse tem que saber traçar um plano estratégico, não é? Tem que traçar o plano estratégico tendo em conta as ações da própria instituição, sendo que pode ser a médio ou a curto prazo ou a longo prazo. Ela pode promover, vender os seus produtos, como também pode também fazer pesquisa do mercado, pode também, como eu já disse, né, fazendo também esta interligação entre a comunidade e a empresa, pode fazer também a organização de eventos. Há várias instituições que lecionam o curso de marketing e de relações públicas. O que é que um estudante deste curso aprende? Os estudantes saem preparados para atuar em qualquer mercado, porque eles podem saber como fazer determinada pesquisa, não é? Saber quais são as necessidades, tendo em conta os que nós chamamos os 4 P's, que é o produto, preço, promoção e praça. Tendo em conta o produto, que tipo de produto eu vou fornecer, qual é o preço que eu vou aplicar, tem que saber qual é o tipo de promoção e aonde é que eu vou vender, nesse caso, que é o lugar, a praça. Alguém que faz este curso, portanto, é munido de um conjunto de ferramentas que vão lhe permitir que a sua intervenção no mercado, no mercado laboral e seja informado de bases científicas ou teóricas. Sim. Esta reportagem claramente que serviu para nos dar bases para nortearmos aqui o nosso debate, assim, que é Dr. Carlitos Massing. Estivemos aqui a ver alguns comentários de docentes da área que falam sobre as vantagens e a relação entre marketing e relações públicas. Que impacto isto pode ter para o sucesso de uma pequena, média ou grande empresa? Bem, mais uma vez, obrigado. De fato, a reportagem, de alguma forma, elucida as ações de marketing que são desenvolvidas nas organizações. Ora, o marketing não só serve para pequenas, médias, grandes empresas com fins lucrativos, mas também para aquelas empresas que não visam o lucro. Ora, entende-se sem necessariamente ir buscar o conceito de marketing, que esses são conjuntos de ações que são desenvolvidas dentro de uma empresa. Concretamente, a questão da concepção de um produto, a embalagem, a marca em si, a questão da fixação do preço para aquele produto. Obviamente que esse preço deve reunir alguns requisitos, não é? Que tem a ver com a determinação do próprio preço, que variáveis entram na determinação do preço, que isso é muito fundamental porque alguns consumidores, ou seja, clientes, olham muito para o preço, depois faz-se aqui alguma comparação. Mas também a questão de como comunicar esse produto. Okay? Como é que nós comunicamos esse produto, como é que nós promovemos esse produto, olhando para a heterogeneidade dos consumidores que existem no mercado. Mas também temos a questão da distribuição.
Ora, os nossos potenciais consumidores não estão no mesmo ponto. Agora, como é que nós podemos fazer chegar o nosso produto até, de alguma forma, até a porta do nosso potencial consumidor? Por um lado. Por outro lado, nós temos a questão da satisfação das necessidades do nosso consumidor. Ora, o marketing procura, de alguma forma, querer perceber quais são as necessidades que existem no mercado, os nossos consumidores têm, e como é que nós podemos desenhar um produto, como é que nós podemos determinar um preço, como é que nós podemos comunicar, de tal forma que se consiga satisfazer aquelas necessidades. Mas também o marketing procura despertar aquelas necessidades adormecidas, ou seja, quantas vezes nós já passamos por uma montra sem a ideia de comprar alguma coisa, depois, deixa-me entrar, ou às vezes vamos para o supermercado com uma lista e quando saímos do supermercado compramos mais 2 ou 3 coisas que nem sequer faziam parte daquelas. Tudo isso, marketing é que força faz. do marketing foi nos ativando alguma necessidade que estava completamente adormecida. A questão de relações públicas. A questão de relações públicas tem Eu acho que primeiro podíamos pegar nessa questão de marketing. Exatamente. Depois faríamos a ponte com relações públicas, só para não nos perdermos. Exato. Dr. Paulo Tivane, o Dr. Carlos Massinho esteve aqui a levantar algumas vantagens que o marketing tem na vida dos consumidores. Concorda ou tem algo a acrescentar sobre o mesmo assunto? Eu concordo plenamente. Sem marketing, praticamente as empresas não podem ir além. Costuma-se dizer que o marketing não é só a publicidade, mas o que a empresa vai produzir tem a ver com o marketing. Primeiro vai ser ao mercado fazer a pesquisa. Então, concordo plenamente. Então, olhando para a questão de relações públicas, né, podemos acrescentar, para além do produto, preço e distribuição, temos a ver também a parte do relacionamento, aquilo que é o marketing de relacionamento. Então, vai interligar com a parte das relações públicas. Então, nós temos que ter o cliente, mas temos que conseguir manter esse cliente na nossa organização. E mesmo sobre este assunto, o Dr. Massinho já estava aí a querer falar sobre a relação entre o marketing e relações públicas. Porque, como disse o Dr. Paulo Tivane, é através das relações públicas que nós vamos conseguir manter um determinado cliente. Exato. Ou não? Exato. Bem, a relação que existe entre o marketing e relações públicas, primeiro perceber-se que relações públicas é marketing também. No entanto, a sua atuação até pode ser um pouco mais, é que vai mostrar aqui algumas diferenças, porque enquanto no marketing nós estamos numa perspectiva efetiva, ou seja, primeiro, a função de marketing e relações públicas, elas todas são meramente operacionais. Ora, enquanto nos preocupamos do lado de marketing na concepção, determinação de preços, enfim, indicação e isso mais aquilo, a questão de relações públicas vai mais a fundo na ideia de que dentro da organização deve existir aqui alguma comunicação que de alguma forma vai transmitir uma imagem e que essa imagem é traduzida nos serviços bem como nos nossos produtos. Ora, esses produtos são vendidos para o consumo, eventualmente, até não eventualmente, para o consumo de clientes que estão fora da nossa organização. Então, como é que nós conseguimos colocar o produto, como é que nós dialogamos com os nossos consumidores que estão fora? Nós podemos falhar o negócio de alguma forma porque nós procedemos mal, ou seja, porque nós comunicamos mal. Mas também nós podemos ter um consumidor hoje, na nossa instituição, e depois esse consumidor não consegue repetir, ou seja, não vem mais para nós. Então, a questão de relações públicas tem muito a ver com o ambiente interno para garantir que a nossa comunicação dentro da nossa instituição seja uma comunicação muito coesa e que essa comunicação se traduza naquilo que nós fazemos, em bens assim como em serviços. Mas também o que o mercado precisa, quais são as opiniões que o mercado tem em relação aos nossos... Tem que estar sempre num trabalho de consulta constante das necessidades dos clientes. Mas gostava que não perdesse o fio de raciocínio. Queria convidar desta feita a minha plateia, caso tenha alguma questão pontual e queira deixar ficar, que pode fazer agora, bastando levantar a mão. Doutor Fazenda, mesmo sobre essa questão de relação entre marketing e relações públicas,
como é que nós podemos olhar para este fenômeno numa perspectiva macro? Não só falar de empresas comerciais, mas estamos aqui a falar de organizações como instituições de ensino superior, que em algum momento têm de vender a sua marca para que mais estudantes possam aderir aos seus serviços. Em que consiste o marketing nessa perspectiva ligada a organizações e não meramente a empresas lucrativas? Sim, aqui quando nós estamos a falar do marketing, como foi dito, por um lado, é estar a vender a sua própria imagem, o serviço que fornece, o bem que tem, o produto que tem para os consumidores. E por exemplo, quando nós vemos coisas como isso, o nosso maior valor é a vida. Significa que nós estamos a perceber uma mensagem de marketing que o Ministério de Saúde efetivamente faz. Quando alguém a seguir diz o seguinte, nós somos a ponte para os profissionais de sucesso. É uma instituição de ensino superior que está a dizer o seguinte, e eu formo, se tu vires cá, significa que para tu teres sucesso no futuro, nós estamos aqui como ponte, para tirar do ponto onde você está para um novo ponto onde terá que estar, que é melhor. E por aí em diante. O que acontece é que é uma forma de imposição que a própria instituição está a fazer junto do mercado para mostrar que ela existe, está lá e é melhor vir ao encontro dos seus serviços e procurar mostrar que ela é melhor. Porque também é uma forma de mostrar que ela é competitiva e não precisa sempre ter concorrente, pode até não existir concorrente, mas está a mostrar que ela, por base, é competitiva. Doutor Fazenda, muito obrigado. Já vejo alguém com o microfone na plateia. Saudações, muito obrigado. Saudações, sintam-se todos por mim cumprimentados. Chamo-me Ivan Levi, estudante do 4º ano de licenciatura em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Técnica de Moçambique. Bom, tal como ou indo de acordo com o tema de hoje, falamos de gestão de marketing e relações públicas. Bom, importa referir que o marketing é essencial para o crescimento e desenvolvimento de qualquer organização, seja ela pequena, média ou até mesmo grande. Porque o marketing possui uma vantagem de trazer uma boa imagem para a organização através de como ela pode crescer com o marketing. A minha questão é, quais são as estratégias e ou ações que podem ser desenvolvidas para que se possa ter um bom plano de marketing? Porque nós sabemos que fazer marketing é não somente suprir aquilo que são as necessidades das pessoas, mas também como fazer isso. Como é que nós vamos suprir essas necessidades? Porque nós sabemos que as necessidades das pessoas variam consoante o tempo e consoante as vontades. Então eu queria saber como é que é feita essa estratégia, ou quais são as ações que são levadas a cabo para se traçar uma estratégia de marketing eficiente. Obrigada. Obrigada. Sim, saudações, seu nome? Saudações, respondo em nome de Custódio Marcelino Afonso, engenheiro, parabenizar o tema. E na perspectiva do tema aqui abordado, eu vejo que a relação pública-marketing é um pilar que possa trazer à sociedade na visão de que algumas soluções possam ser resolvidas. Isto que é, temos o marketing e quer resolver algumas situações em que pretende ser resolvida naquele instante. Um exemplo que eu poderia trazer é que temos um produto, queremos vender. Como publicitar esse produto? Então, aí estaríamos perante marketing. Agora, eu tenho uma questão que eu poderia abordar aqui. Se nós formos a ver, aqui o colega do painel acabou tirando uma questão. Ele disse que temos que fazer a questão de poder reter o cliente nesse caso. No mercado Zempeto, no mercado grossista, nós temos lá, nos meados de dezembro, os preços sobem. Se sobem os preços, como é que nós podemos usar essa teoria de marketing para que estes preços não sobem ou por outra, para podermos reter este cliente? Obrigado. Muito obrigada. Vamos ouvir mais uma pessoa e depois voltamos para a segunda ronda, tá bem? Já tem alguém com o microfone? Sim. Saudações. Meu nome é Florberto Cossa, engenheiro eletrônico de telecomunicações. Pode-se questionar como é que o engenheiro vai falar de marketing e relações públicas. É abrangente. E
E eu vou dar algum subsídio, o tema é relevante e aproveitar e felicitar o Dr. Massing, que trouxe esse tema que veio a calhar neste momento em que, para as empresas que estão sob a gestão do Estado ou pelo IGEP, por exemplo, há uma imposição para que possam gerar receitas, porque ao longo do tempo foram empresas que foram se acomodando e foram recebendo subsídios pelo Estado, e este tema de marketing e essa questão de marketing e relações públicas é uma chave primordial para que possa se alcançar esse objetivo, porque o próprio marketing, tal como percebi, o marketing ocupa-se mais na promoção e venda desses produtos, e as próprias relações públicas no sentido de consolidar aquilo que é o fluxo sã de comunicação entre as instituições e os exteriores a essa instituição. Então, eu acho que esse tema pode despertar, de certa forma, a essas instituições, de forma que possam levar essa ferramenta com mais seriedade, porque esses departamentos ou setores até já existiam dentro dessas organizações, mas estavam acomodadas. Então, lança-se o desafio de pegarem essas ferramentas e, de facto, aprimorarem e, quiçá, possam alcançar aquilo que é o desafio que essas organizações são impostas pelo IGEP. E obrigado. Obrigada a nós. Dr. Massing, tiveram aqui algumas questões vindas da plateia. Esteja à vontade. Pode respondê-las. Quer que eu recorde? Ou... Não, okay. Não precisa. Muito obrigado pelas contribuições dos colegas aqui presentes. Ora, tenho aqui uma questão que tem a ver com como elaborar um plano estratégico de marketing eficiente. Ora, como nós já aqui havíamos explicado, um bom plano de marketing parte necessariamente de um estudo do mercado. Não é? Nós estudamos o mercado, encontramos no mercado quais são as oportunidades, quais são as ameaças que o mercado, mas também temos que, de alguma forma, analisar a nossa empresa. Quais são os pontos fortes que nós temos, quais são os pontos fracos que nós temos. Então, identificados esses elementos todos, facilmente nós podemos conceber um plano de marketing que a sua implementação, eventualmente, não venha a sofrer muitos desvios. Sem querer aqui estar a detalhar que tipo de dados nós podemos recolher no mercado, porque são dados relacionados com o que efetivamente os consumidores precisam neste momento, quantos concorrentes nós temos a fornecer o mesmo produto ou serviço, a variação em termos de preços, onde é que se consegue matéria-prima, e depois qual é a aproximação que nós temos com... Então, são elementos que devem ser trazidos para o plano de marketing e que a sua implementação, com esses elementos salvaguardados, facilmente nós podemos ter sucesso. Em relação à questão da oscilação de preços, sobretudo os preços sobem na quadra festiva, ora, é muito difícil explicar isto. Tanto é que é difícil dizer por que nós corremos para o mercado sempre naquela semana de festas. Então, aí é a questão de oportunismo. Porque se eu percebo que há aqui muita gente, muitos consumidores a procurar aquele produto, obviamente que em pouco tempo vai ficar escasso. E quando o produto fica escasso, há uma tendência de oportunismo. Agora, aí tem a ver com alguma educação de ética para aqueles pelos revendedores. Revendedores, porque, certo, na verdade, o fato do produto correr muito naquele momento não significa que nós temos que nos aproveitarmos. Então, é uma questão mesmo de oportunismo, porque se formos a ver, provavelmente o preço da fábrica não alterou, o preço de transporte não alterou, a renda, eventualmente, que esteja a pagar naquele sítio não alterou. Mas, no entanto, porque percebe que ou o produto é escasso, ou porque a demanda é maior, então há aqui uma questão de oportunismo. A ideia fundamental que pode ficar em marketing é mesmo a questão de ética, de ética empresarial, assumindo que são pequenas empresas ou são alguns empreendedores. Então, uma e questão mesmo sobre a de questão ética. de empresas que acabou de tocar, recordou-me que temos mais um apontamento de reportagem e desta feita vamos ouvir o que os colaboradores de grandes empresas e médias sabem sobre a importância do marketing e das relações públicas na sua relação com a clientela. Acompanhe.
forma de suster a tese dos nossos interlocutores do segmento anterior, que dá conta de que um profissional de marketing e de relações públicas não tem fronteira, pois é indispensável para qualquer tipo de organização. A nossa equipe de reportagem visitou duas firmas completamente distintas, uma de desenvolvimento e venda de softwares e outra de venda de seguros. Sr. Justino Gemo, gestor de empresa de desenvolvimento e venda de softwares, enfatiza a importância das áreas e dos seus profissionais, destacando a resposta que estes dão à organização. Sim, é uma área muito boa e partindo do princípio que as informações sobre o que nós produzimos, sobre os nossos trabalhos, são mesmo levados ao encontro das pessoas através dos profissionais dessa área. O profissional de marketing e relações públicas para várias empresas, ele é extremamente importante. Ele encontra-se, vai ao encontro daquilo que o público precisa, da necessidade. Havendo essa necessidade, então, procura-se a solução. Para desenvolvimento daquilo que são as plataformas, outros sistemas, é necessário consultar esses profissionais. Esses profissionais, na parte que é o chamado user-friendly, são muito importantes, como apresentar o sistema, como criar esta interação com o utente que vai utilizar. Não se pode desenvolver algo sem validar com o público que vai consumir isto e corre o risco de desenvolver algo que só vai ficar parado. Então, esse profissional, ele conhece a interação com o público ou com o público-alvo, né? Conhece a interação, faz esse link. O que estamos a fazer é isto que o mercado precisa. Por outro lado, a doutora Emma Lucas, profissional da área de marketing e de relações públicas, destaca os princípios éticos e deontológicos da área onde atua no seu dia a dia. Um profissional de marketing, primeiro tem que saber vender o produto que a instituição vende. Segundo, um profissional de marketing deve saber estar, saber se comunicar, saber lidar com o público, saber vender o produto. Como estamos a vender o nosso produto, então tem que saber vender, tem que saber estar, comunicar, e vamos saber vender o nosso produto se sabemos nos comunicar e saber estar. E para quem faz o marketing deve saber um pouco de inglês, porque marketing, temos o marketing interno e externo. A maior parte das empresas não só são locais, também são externos. Então, as instituições, o que eles deviam empenhar mais é mesmo se focar no marketing, relações internacionais, saber analisar certos riscos nas empresas, temos riscos complexos. A importância do marketing e relações públicas é para ganhar e reter clientes. Ambos destacam o uso das tecnologias de informação e comunicação como ferramentas essenciais para o contato do público-alvo no âmbito do contexto Covid-19. Com essa pandemia, estamos a vender os nossos produtos via redes sociais. Temos WhatsApps, temos websites. Neste tempo do Covid, aumentou esta procura de sistemas que ocorrem pela internet. Mesmo sobre o dinamismo atual causado pela pandemia da Covid-19, gostava aqui de saber do Dr. Paulo Tivani, que importância as plataformas digitais, estamos aqui a falar das redes sociais, têm impactado naquela que é a função da pessoa que desempenha a profissão assim que é de marketing e de relações públicas. Acha que em algum momento as redes sociais servem para facilitar o trabalho deste profissional ou de alargar o horizonte de público? Muito obrigado. No contexto
pandemia, as redes sociais desempenham um papel muito importante no marketing. Como pode ver, nós temos aquele que é o marketing na internet. Portanto, a partir do marketing na internet é possível vender, é possível comprar. Estamos a dizer que a partir do marketing na internet os consumidores compram seus produtos, os consumidores compram seus produtos e, digamos, conseguem comprar a tempo útil, né? Há aqui uma redução do tempo, também em termos daquilo que seria a deslocação dos próprios consumidores. Então, é possível expor os produtos na internet, não é? Vai reduzir o impacto daquilo que é a contaminação do Covid-19. É isso que em poucas palavras podemos dizer. Doutor Fazenda, mas nessa questão de marketing nem tudo é bonito. Temos visto, por exemplo, algumas publicidades que não são fiéis. Dizem que o produto está a um determinado preço, o cliente quando chega lá paga um outro preço. Para além disso, no que diz respeito ao marketing digital, temos alguns funcionários ou colaboradores de determinadas empresas que, quando os clientes internautas questionam sobre uma determinada coisa, respondem de uma maneira não cordial. E no apontamento de reportagem, a profissional falava sobre a componente de saber ser e estar. Em algum momento, a maneira como o colaborador ou o profissional de marketing responde ao cliente pode afastar e, consequentemente, reduzir os ganhos da empresa? Sim, daí que se fala sempre de ética no marketing, ética nas relações públicas, porque a necessidade de ter um comportamento ético por parte deste profissional é extremamente importante. Por isso que temos tido, geralmente, na época moderna, todo indivíduo que está em casa ou em qualquer local pensa em criar um determinado produto e provavelmente difundi-lo, escreve mensagens como ele efetivamente pensa. Agora, o que acontece é que um profissional na área de relações públicas ou um profissional formado na área de marketing, a responsabilidade é completamente outra, porque ele aprendeu as técnicas como tem que se dirigir a este cliente, como é que tem que fazer chegar a essa mensagem. E é daí que, normalmente, a pergunta que até se coloca é que todos temos que andar a fazer um curso de marketing e relações públicas para poder trabalhar em tudo o que são setores. Isso eu não sei. O que eu sei é que quando eu dirijo-me a um organismo público, eu preciso de ter no balcão alguém que saiba falar comigo como cliente. Se eu ligo para uma determinada empresa, eu preciso de ter do outro lado alguém que saiba falar comigo para me cativar, de modo que eu goste ainda mais sobre aquela empresa e aprecie ainda melhor aquele produto. Nem que o produto, quer dizer, eu estou a ver aquele fulano do restaurante que diz o seguinte: eu entro, digo que preciso de um café e ele aproxima-se, o garçom aproxima-se e diz o seguinte: o café daqui é uma peste. Significa que ele não está a vender, ele está a fazer mal para a própria empresa. Agora, o que acontece é que um profissional é um indivíduo que primeiro tem que pensar muito na sua área no sentido de poder evoluir. Porque quando nós estamos a falar de área de marketing e relações públicas, estamos a falar do primeiro embate entre o cliente e a empresa, entre o cliente e o produto. O profissional acaba sendo a cara. Se eu pego uma lata de jam, eu estou lá para perceber o que é aquilo e eu percebo o que é a empresa, a composição e uma série de coisas que eu vejo naquela lata que me cativa para eu ter que comprar. E isto é um trabalho que é feito por um profissional de marketing. Se eu vou a um determinado balcão de atendimento, tudo que vão ter que me falar para me explicar sobre o formulário, como é preenchido, que tipo de serviço fornece, faz com que eu pense em voltar mais vezes para aquela empresa. Certo, então, quando nós estamos a falar desta área de marketing, o sentido ético é extremamente importante. Obrigado. Voltaremos ao painel. Gostava de saber se a minha plateia tem alguma questão que queira deixar ficar. Já vejo aqui 3 mãos levantadas, 4. Sim, vamos começar com quem já está com o microfone. Senhora, pode segurar o seu? Sim, Dr. Jorge Tembe, depois voltamos para a senhora. Sim, saudações. Primeiro, parabenizar os docentes para a investigação.
dizer que marketing e relações públicas, marketing é algo restrito, enquanto relações públicas é algo mais genérico. Então, aí no marketing em particular, temos uma das ferramentas que é a publicidade. E a publicidade, muitas das vezes, tem sido enganosa. Tem sido enganosa e abusiva. Então, nesses termos, o que os pesquisadores e investigadores têm feito de modo a evitar, visto que estamos nos termos que extravasam a norma, estão à margem da lei. Então, são atos que podem ser punidos em caso de violação. Então, o que tem se feito nessas abordagens? Se tem um plano de incentivar a população-alvo a não optar para essa publicidade abusiva e enganosa. Muito obrigado. Muito obrigada. Vamos ouvir essa senhora aqui embaixo. Sim. Saudações. Muito obrigada. Queria começar por cumprimentar todos os presentes e felicitar o proponente deste tema, o Dr. Carlitos, né, deste tema que tem a ver com o marketing e relações públicas. Eu felicito porque realmente são duas áreas que se casam perfeitamente, na minha opinião. Se entendermos que o casamento, como eu entendo, é a união entre duas pessoas que se complementam, eu penso que estas áreas se complementam muito bem e que para chegar a bom porto, digamos assim, é necessário que haja um trabalho, como já aqui foi dito, um trabalho de pesquisa, não é? De pesquisa de mercado, que é para entender como é que as pessoas pensam, como compram, porque compram, etc, etc, e em função disso desenvolverem-se estratégias apropriadas. Para além de que também a questão das relações públicas, que é de extrema importância, porque nota-se uma falta de comunicação a nível das nossas instituições com os seus públicos, o que de certa forma, como costuma dizer-se, quando não há comunicação, abre-se espaço para a especulação. Então eu penso que as empresas têm muito que trabalhar nesse sentido, a começar pelos seus públicos internos. Muitas das vezes as empresas fazem coisas, enfim, têm planos, mas que internamente esses planos não são conhecidos pelos funcionários, que de alguma forma também fazem esta comunicação e fazem o marketing da instituição. Então, julgo que tem que se rever, não é? Esta forma de ser e de estar. Porque pode ser uma das razões que nós vemos aqui muitas empresas que abrem, empresas e lojas, enfim, estabelecimentos, abrem, passado 6 meses, passado um ano, fecham, surgem outras empresas e assim sucessivamente. Isto porque, de facto, não tem havido o cuidado de se fazer um estudo de mercado e desenvolverem boas estratégias, tanto de marketing como de relações públicas. Vamos ouvir o senhor. Saudações. Saudações, Domingos Wacitela, docente da UDM. Felicitar e talvez aproveitar, convidar, através desse meio, as empresas a terem pessoas formadas em marketing e gestão de relações públicas. Muitas empresas não conseguem. Muitas empresas não conseguem cumprir o ciclo. Todo produto tem ciclo. Posso dizer que a própria empresa tem ciclo. Se não fazer aquilo que alguém ou o agente de marketing de uma empresa deve fazer, a possibilidade da empresa ter curto tempo no mercado é maior. E depois temos essa parte de relações públicas. Relações públicas, por mim, é gestão de conflito, é gestão de relações público e empresa. Saber o que a empresa, o público, o utente quer de nós, se está satisfeito ou não. Esse processo é permanente. Isso é feito com quem sabe. Então, eu acho que o estudo que o Dr. Carlito traz aqui coloca um desafio para todas as empresas, sabendo que a maior parte das empresas
quer dizer, das empresas que contribuem para o PIB Qual a sua nacional. capacidade de síntese? por Sim, sim. favor, para Chantil? Temos maior número de empresas e essas empresas empregam pessoas. E já imaginamos se nós falhamos no marketing e comunicação, quantas famílias correm risco de não ter renda. Então, é um desafio para que as empresas adiram a esse tipo de serviço. Muito obrigado. Muito obrigada. Vamos ouvir mais uma pessoa. Qual a sua capacidade de síntese? Saudações, seu nome? Saudações, muito obrigado. Apenas uma contribuição, não questão, ao Dr. Carlitos, parabenizar a ele. Agora, a minha recomendação, Dr. Carlitos, com pesquisa, queria que olhasse um pouco mais para a questão do marketing social. Isto é, este marketing é voltado para comportamento humano, não necessariamente a produção do lucro. Porque hoje em dia, como dizia o Dr. Fazenda, há muito déficit de questões de boas maneiras. E boas maneiras fazem parte do marketing social. Ensinar a sociedade moçambicana a fazer boas coisas, produzir boas ideias científicas para o bem crescimento tanto da própria empresa como das relações públicas nas empresas. Muito obrigado. Obrigada a nós. Doutor Fazenda, minuto do investigador desta semana. Quem vai falar é o do professor Dr. Jaime Silvestre. Sim, vai falar o professor Jaime Silvestre Manlade. Ele é doutorado na área de Química Analítica e investiga na área de ambiente. Vai falar da sua vida, das suas obras e aquilo que tem feito para o público no sentido de fazer com que a ciência seja engrandecida. Muito obrigado. Exato. Acompanhe. Eu sou Jaime Silvestre Manguiate, sou docente e investigador aqui na Universidade Eduardo Mondlane, no Departamento de Química. Qual a motivação para estar nesta área de pesquisa? O meu foco principal nesta área que me motiva é poder alavancar a parte da química analítica com foco na química ambiental ou nas questões ambientais, de modo a desenvolver metodologias simples, baratas e que vão de acordo com aquilo que são as necessidades do nosso país. Olhando para a sua área, está feliz com a investigação em Moçambique? Bom, dizer que estou feliz não seria uma resposta que fosse abrangente dentro daquilo que nós temos a capacidade, como recursos humanos formados, de fazer. Isso devido a questões de investimento. Não é? A gente sente que existe um fraco ou um déficit naquilo que são os financiamentos para a pesquisa. Podemos fazer um pouco mais, mas nós sabemos que a nossa especialidade é bastante cara, bastante onerosa, precisa de equipamentos, precisa de reagentes, coisas bastante caras, e que um pouco mais de investimento deixaria qualquer pesquisador um pouco mais feliz naquilo que faz. Mas dentro das nossas condições, eu digo que conseguimos realizar alguma pesquisa, okay, aplicável, alguma pesquisa dentro das nossas condições reais agora, que não diria que estou insatisfeito. Não estou totalmente satisfeito, mas não estou também insatisfeito. Professora, o que é que lhe tira sono de queira resolver de fato com a investigação? Olha, essa é uma pergunta um pouco difícil de responder. O que é que me tira sono? A coisa que nos tira sono é poder ver o pesquisador moçambicano ao nível internacional com trabalhos de qualidade a publicar em revistas de maior impacto, o fator de impacto. E isso, se conseguíssemos fazer, seria um ponto muito importante dentro daquilo que são as nossas funções e atribuições. Os meus trabalhos são basicamente no desenvolvimento de metodologia, okay? Tenho um trabalho que foi realizado, desenvolvi um método de preparo de amostra para determinação, por exemplo, de metais pesados em refrigerantes. Esse eu diria que seria o meu trabalho de destaque devido à sua visibilidade. É um trabalho que ainda é bastante citado de todos os trabalhos que já
que já publiquei. Em parceria com os nossos colegas, dentro daquilo que era um projeto que corria em coordenação com o Departamento de Química, com a agência japonesa, o projeto JICA, em que faziam-se estudos para potencializar o uso da jatrofa. Acredito que todo mundo se recorda disso. Então, temos um trabalho publicado nessa vertente, onde também desenvolvemos uma metodologia para determinar, né, uma substância lá que existe nessa planta, que tem um impacto negativo quando em contacto com as pessoas, na parte de garantia da saúde dos intervenientes, né? Fizemos um trabalho e publicamos em 2018. Os outros trabalhos também nessa onda de desenvolvimento de metodologia, mapeamento em termos de disponibilidade de dados que possam ser usados, por exemplo, para ter uma informação do estado do ambiente, né? O uso de bioindicadores ambientais. Tem um trabalho onde tratamos de um organismo em que esse organismo nos desse informação, okay, do estado de um determinado ambiente, e a partir desses dados, após anos, vão ser monitorados esses organismos, se há um incremento, há uma diminuição de certos elementos e metais pesados. Tem um impacto negativo, tanto na vida desses próprios organismos, como na qualidade da água lá existente. Então, são alguns trabalhos que publicamos, que eu acho que tem alguma relevância naquilo que é o meu percurso acadêmico. Qual é o conselho que dá aos seus formandos que queiram enveredar pelo caminho da investigação? O mais importante agora é incentivar, motivar os estudantes que a pesquisa é importante e nós devemos fazer ela com muita responsabilidade e em temas principais das quais possa contribuir de alguma forma para resolver uma questão pontual e ajudar o país nessa questão de desenvolvimento para o país. Pois bem, após termos acompanhado o Minuto do Investigador, a nossa plateia havia deixado ficar aqui algumas questões para o painel principal. Deixo em aberto, tanto o Dr. Fazenda como o Dr. Massinga, assim como o Dr. Tivano, podem responder de forma aleatória, mesmo para criar um pouco de dinamismo aqui na nossa conversa. Quem vai ser o primeiro? Sim, esteja à vontade. Muito obrigado. E agradecer também as contribuições dos colegas que estão aqui presentes. Uma das questões tem a ver com a publicidade enganosa. Ora, a publicidade faz parte de um dos P's de marketing, que é o P promoção, que é, na verdade, a publicidade. Quando publicitamos, estamos a comunicar. E essa comunicação pode ser verbal, assim como pode ser uma comunicação não verbal. Ora, é verdade que há muita publicidade que, de alguma forma, não obedece àquilo que são os critérios aceitáveis para se passar uma informação. Podemos encontrar uma embalagem a refletir alguns dizeres, algumas imagens e, através da embalagem, nós ficamos convencidos e compramos um produto. E quando entramos em contato com o próprio produto, encontramos cenários completamente diferentes. Da mesma forma que não podemos estar a assistir ali da televisão e passa uma informação e corremos para aquela loja, chegamos lá e vamos que olha, aquele produto que foi anunciado, afinal de contas, apresenta aqui algumas características que não nos convencem. O preço até pode duplicar em alguns casos. Exato, que não nos convence muito. Agora, que ações de marketing? Obviamente que há um trabalho que deve ser feito nas organizações, mas também, como é uma comunicação, existem meios que são utilizados para difundir essas informações. Há aqui ações coordenadas que devem ser levadas em cabo, no sentido de garantir que a informação que nós passamos, como publicidade, se nós formos ao contacto do próprio produto ou serviço, que nós encontramos efetivamente aquilo que nós anunciamos. Falo de coordenação dessas ações, por quê?
Nós temos a lei de proteção do consumidor, significa que numa situação igual ativa-se essa lei. Nós temos várias instituições como o INAI, por exemplo, que também lida com situações econômicas de consumo, sobretudo, e que de alguma forma ajuda no sentido de garantir que estejam salvaguardados esses direitos dos consumidores. Em poucas palavras, eu ia dizer isso. Agora, falou-se também aqui de marketing socialmente responsável. Mas acho que o Dr. Tivano pode ajudar a responder sobre o marketing social, a perspectiva de ter que educar a sociedade como um todo para a questão de salvaguarda dos seus direitos no processo de compra e venda de alguns produtos. Olhando para o marketing social, no sentido de educar a sociedade, podemos dizer que uma das coisas é usar o marketing, mas trazendo aquilo que é ética, né, na educação do próprio consumidor. No marketing social, nós temos que educar o consumidor a saber usar o produto devidamente, não é? Porque às vezes o vendedor vende o produto, mas aquele produto, como se dizia, que é publicidade enganosa, muitas das vezes nem chega a ser publicidade enganosa, é que o próprio consumidor de vez em quando não sabe usar o produto. Então nós temos que usar o marketing social para educar o consumidor a saber usar o produto, a saber consumir o próprio produto. São várias coisas que nós podemos dizer. Sobre as ferramentas que têm a ver com os direitos do consumidor, como o Dr. Massing bem disse. Dr. Fazenda, numa altura em que estamos na questão pandémica e tem-se assistido muito à proliferação desta doença, o uso das mídias sociais, como já bem dissemos, pode ajudar a unir cada vez mais o consumidor e o revendedor. Entretanto, tem o fato das publicidades enganosas, em que compra-se um telemóvel na plataforma digital e quando chega não atinge as expectativas. Como é que um cidadão deve proceder quando se depara com uma situação como esta? Há algum mecanismo legal que possa lá correr para poder denunciar esse tipo de situação? Por um lado, existe a lei de defesa do consumidor. Ele pode, neste caso, ele pode dirigir-se a uma esquadra e meter uma queixa. Ele pode dirigir-se à Associação de Defesa do Consumidor e apresentar a questão que vai ajudar a fazer a resolução. Outras instituições têm até provedores. Agora, até que ponto funciona, não sei. O caso deles é de Moçambique, tem um provedor. O que acontece é que a pessoa dirige a questão ao provedor. Na República, nós temos um provedor de justiça que também pode se dirigir daquela questão para o provedor no intuito de ser ajudado para que aquela questão seja resolvida. A maior parte da publicidade enganosa é feita por empresas que não estão registradas. Dr. Massing, quanto a essa questão de publicidade enganosa, está aqui a ser repetida constantemente. Se, por exemplo, um funcionário de relações públicas e marketing está por detrás dessa façanha toda, o que é que os pesquisadores da área costumam advertir aos vossos estudantes no processo de formação? Ensinam normalmente, acredito eu, a serem profissionais íntegros. Entretanto, quando estão lá no local do trabalho, tornam-se pessoas totalmente diferentes. Existem plataformas a nível da vossa profissão que servem mesmo para controlar esses disfarçamentos entre a lealdade e a crueldade, podemos assim dizer? Bem, eu não posso afirmar categoricamente que os que fazem isso são profissionais eu disse alguns, não disse todos. Tive aqui a citar o fato da vossa profissão. Mas seja como for, os profissionais de marketing são treinados de tal forma que eles não entrem em comportamentos dessa natureza. Ou seja, se dentro de uma organização nós temos um departamento de marketing que lida com questões de marketing e relações públicas, é muito estranho que eles estejam a conceber programas, enfim, criar cartazes, até alguns letreiros, e que estejam completamente à margem daquilo que é a lei. Por quê? Não olhamos apenas para aquele profissional, mas temos que olhar naquela marca, naquele nome daquele produto. Estamos a imaginar que seja uma empresa como, digamos, uma empresa A, para não ter que falar aqui. Então, é toda a empresa A que está em causa naquele momento, porque vamos vincular mensagem em relação a um determinado produto, a uma determinada marca. Então, há soluções a partir da própria empresa. Em jeito de considerações finais, Dr. Tivano. Bom, em jeito de considerações finais, posso dizer que nós ouvimos aqui
aquilo que é a importância do marketing de relações públicas. Eu sou docente, por acaso sou docente da UDM, gostaria de convidar a sociedade, as empresas, a se inscrever, porque a UDM tem esse curso de marketing de gestão de relações públicas. Portanto, convidar a sociedade, convidar as empresas para que possam escrever. Até porque terão profissionais íntegros. Doutor Fazenda, mais um debate promovido e desta feita falamos sobre relações públicas e marketing. Sim, falamos de relações públicas e marketing. Para ser um bom profissional de marketing e relações públicas, seria muito bom que fosse treinado, capacitado, formado nesta área. E a empresa normalmente tem que ter na sua área de marketing gente formada. E como estava a ouvir aqui o doutor Tivani a falar, há várias instituições de ensino superior que formam na área de marketing. Uma das grandes, e eu também como sou docente universitário, uma das coisas que eu tenho constatado é que é um curso que sempre tem um número reduzido de estudantes, mas que ele tem uma função fundamental. Não há nenhuma empresa que não precisa de alguém formado em marketing, não há nenhuma empresa que não precisa de relações públicas, até não só vários. Todas as empresas precisam. O problema é que a maior parte das pessoas que trabalham na área de marketing e que relações públicas são simplesmente, como eu podia dizer, indivíduos que são criativos só por si, sem domínio do lado da ciência. Dominar a ciência, às vezes, para fazer as coisas melhor é sempre bom. Obrigado. Dr. Massing, chegamos ao fim de mais um debate. Estivemos aqui a falar sobre relações públicas e marketing, um trabalho seu. O que pode nos dizer em jeito de considerações finais? Bem, em jeito de considerações finais, dizer que é importante perceber-se que, embora tenhamos levado a cabo este debate, para as empresas, as necessidades do consumidor sempre vão mudando ao longo do tempo. Então, nós não temos uma fórmula para garantir que, olha, o que deu certo hoje, então, continuamente isso vai dando certo. Então, é importante que a gente persiga, de alguma forma, essas mudanças do comportamento do nosso consumidor. Mas também dizer que eu, particularmente, sou professor também da UDM, e temos dado aulas e temos partilhado algumas experiências nessa área. E dizer que o doutor Fazenda aqui, muitas das vezes é um curso que não tem tido muita aderência. E eu penso que a partir deste momento podemos refletir e podemos até recomendar, até se calhar alguma formação, algum treinamento. Vejo aqui plateia que de alguma forma estão algumas empresas, até podem nos contactar, e que é para desenharmos alguma formação nessa área de marketing e relações públicas. Muito obrigado. Está tudo dito quanto à edição de hoje. Foi com muito gosto que trabalhamos para si, mas antes gostava de recordá-lo para que enviasse o seu trabalho ou artigo científico para o nosso endereço eletrônico s3600tvm@gmail.com. Já sabe, o nosso encontro está marcado para aqui todos os sábados às 11 horas. Fique bem. Até lá.